Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos retomar os nossos estudos a respeito da formação do professor de literatura. E antes da gente começar a falar sobre esse texto que vocês já leram, né? Eu vou retomar rapidamente o que a gente já conversou nessa disciplina, tá? Só para vocês entenderem o percurso pelo qual nós passamos desde o começo deste ano. Então, inicialmente, nós falamos sobre o direito à literatura. Então, lemos esse texto do Antônio Cândido, que nos fez pensar tanto sobre a função, né, da literatura e o quanto que todos nós temos direito à arte e à literatura de modo específico, né? Depois falamos sobre a literatura e a formação do homem, também um texto do Antônio Cândido. Foi um texto bastante discutido lá no começo do ano e espero que também tenha feito vocês pensarem um pouquinho sobre o papel da literatura nas nossas vidas, né? E até mesmo ligando esses dois textos, a gente pensa o porquê que todos nós temos direito à literatura. Bom, depois nós falamos sobre um terceiro texto, que era aquele em que a gente conversou sobre que literatura para a escola. Era que literatura para a escola, que escola para a literatura, né? Então nós refletimos sobre qual tipo de literatura, que literatura a gente deve trabalhar na escola, né? Então fizemos uma reflexão. E é interessante a gente pensar que a maioria desses textos que nós lemos, eles mais nos fazem pensar do que nos dão respostas, né? Eles não vinham com, na escola deve ser ensinado tal tipo de literatura. Não é esse o intuito de cada um desses textos, é nos fazer refletir mesmo sobre o nosso papel como professores, né, ou como futuros professores de literatura dentro da escola. Então esse foi o terceiro texto, né? O quarto texto era sobre o papel da disciplina Teoria da Literatura na formação, né, do professor de literatura. E aí até pedi para vocês contarem alguns relatos sobre essa experiência com a disciplina de Teoria da Literatura e a que ponto ela nos ajuda a sermos melhores professores de literatura, né? Então esse foi o quarto texto. O quinto texto, né, foi o que faz um professor de literatura. E esse texto gerou bastante bastante reflexão, né? Nos fez pensar bastante a respeito dessa função mesmo do professor de literatura e de como muitas vezes nós temos algumas respostas que aparentemente são óbvias, né? E quando a gente começa a se questionar, a gente percebe que nada é tão simples assim, né? Porque inicialmente a gente iria pensar, o que faz um professor de literatura? Ensina literatura, né? E aí a gente começou a pensar justamente o que é literatura, o que é ensino, toda essa questão, né, que aparece no texto e como essa pergunta do texto, ela tinha duas formas de ser lida, né? O que faz um professor de literatura, ou seja, qual é a sua prática, né, na sala de aula, mas também o que faz dele um professor de literatura, ou seja, como é que forma esse professor de literatura. E dando sequência a esse pensamento, nós vamos falar hoje sobre a formação do professor de literatura. Então, é até o título da nossa disciplina, então acho bastante importante a gente pensar a respeito desse texto. Então, só para lembrar, vocês leram esse texto, né, anteriormente, que é a formação do professor de literatura, e agora a gente vai começar a falar sobre ele. E espero que vocês tenham refletido um pouquinho, que tenham gostado da leitura e que a gente possa depois trocar um pouco de informação sobre o texto, tá? Então nós temos ali, o autor já começa o texto também nos provocando, também nos trazendo alguns questionamentos, né? Então um dos questionamentos é: que ferramentas teóricas e procedimentos metodológicos devem subsidiar o futuro professor de literatura para o ensino dessa disciplina a estudantes do ensino médio?
Então, aqui ele vai falar especificamente do ensino médio, que é uma fase, né, escolar em que muitos professores focam no vestibular e se prende muito a resumos de textos, né, de livros que caem no vestibular. Então, é importante a gente pensar. E percebam que todos esses textos, eles trazem uma questão muito importante, que é... todos os professores de literatura, eles precisam da sua base teórica, né? A base teórica faz parte para que a gente tenha uma leitura melhor e para que a gente também consiga trabalhar melhor esse texto. É claro que a gente também não pode ser apenas teórico, porque a literatura, ela é do prazer, ela é da catarse, né? É daquele momento de ler e uma leitura individualizada. Mas o professor de literatura, ele precisa ter esses subsídios teóricos para poder trabalhar melhor essa disciplina, né? E uma questão também que é bastante importante, né? E é sempre presente na nossa história como professor, é como despertar o interesse pela leitura, desenvolver o pensamento crítico e apreciação estética nos estudantes. Porque muitas vezes o aluno vai estar mais voltado para a literatura de massa, né, e a gente precisa apresentar alguns outros livros para ele. Como fazer isso? Como despertar essa apreciação estética, que é algo tão delicado, não é um procedimento simples. Então, são dois questionamentos que norteiam esse texto teórico. Ao formar professores para o ensino de literatura, deve-se partir de uma concepção ampla de literatura, né? Então, é preciso recuperar o conceito de leitura, o que é a leitura, uma concepção de discurso, né? E há uma definição ali no texto de literatura como o estádio supremo da atividade lúdica da linguagem, no processo de criação, de gênese, de alumbramento, transgredindo as normas de maneira que se deve entender a linguagem em sua dimensão puramente linguística e vê-la no seu uso literário. Isto é, para entender a literariedade da obra. Então, a literatura, ela tem uma análise apenas linguística, não se limitaria muito ao que é a literatura, né? É preciso olhar para essa linguagem, que é uma atividade lúdica da linguagem, né? De como essa linguagem ela é trabalhada, como o autor brinca com as palavras, né? Para a gente entender a literariedade do texto. Aqui nós temos uma apresentação, né, que o autor faz sobre a perspectiva de Foucault, né, em que ele fala que o autor reflete que a obra literária é um processo subjetivo e uma experiência de linguagem, né, a qual está sempre presente em uma espécie de duplicidade de sua própria imagem. Então, aqui ele tem uma definição de literatura para Foucault, e para outros autores, a literatura é simplesmente um conjunto de obras que formam parte do repertório cultural, cujo valor emana de sua transgressão ou de seu respeito às estéticas imperantes. Né? Então, a gente já discutiu, até mesmo quando a gente falou sobre que literatura para a escola, que escola para a literatura, justamente para a gente não se limitar a um tipo de literatura. Eu só vou trabalhar os clássicos, né? E esquecer que nós temos tantos livros de qualidade estética para trabalhar na sala de aula e até mesmo se aproximar mais do aluno, desenvolver o senso crítico, desenvolver essa apreciação pela estética literária, né? Então, são duas definições que o autor comenta a respeito do que vem a ser a literatura. Então, qual é a concepção de literatura? Porque antes de você se formar professor de literatura, você tem que ter a concepção clara do que é literatura. Ou a partir de que concepção é que você pretende trabalhar
essa disciplina na sala de aula, né? Pensando aqui, no caso do texto, no ensino médio. Então, a literatura é uma arte e, como tal, possui uma técnica e uma essência inefável, que a faz difícil de definir. É um murmúrio inquietante que desvia a linguagem de seu uso cotidiano. A palavra perde toda a função prática e se impregna de uma plurivocalidade ou plurivocidade, de um significado suplementar, recursivo e transcendente. A literatura como escritura é exercício de uma reflexão infinita. Né? Então aqui o autor ele tenta definir o que vem a ser a literatura e apesar de toda a dificuldade em definir o que é a literatura, ele tenta fazer isso de uma forma também poética, né? Falando dessa questão técnica e poética ao mesmo tempo. E pensando nessa visão que o autor tem de plurivocalidade, por que ele fala de plurivocalidade e plurivocidade? Né? A plurivocalidade é porque ele tem uma multiplicidade de discursos, né? Então, nosso discurso ele é formado por essa multiplicidade de discursos. O meu discurso ele é formado a partir de tantos outros, né? E a plurivocidade é que são várias vozes, ou seja, o texto literário ele permite vários sentidos. E é aquilo que a gente já conversou muitas vezes, a gente fica muito preso ao que a crítica literária diz e não permite aos nossos alunos pensar nesses vários sentidos. A gente dá o sentido pronto, né, para ele, ou o sentido que algum crítico literário reconhecido passou, e a gente fica limitado àquele sentido único, né? Então, explorar também, se a gente quer explorar o senso crítico, a gente precisa que o aluno reflita sobre o texto lido. Pensando no texto, nos estudos literários, né, a questão da leitura e o leitor, nós temos um deslocamento teórico importante. Então, a teoria literária evolui desde os estudos estruturalistas, centrados na análise da obra, passando pelos estudos sociológicos, até chegar à teoria da recepção e a pragmática literária, que incluem tanto o leitor quanto o contexto social e a interpretação da literatura. Isso também nós já conversamos sobre essa questão quando nós falamos sobre qual foi o texto da disciplina, né? A importância, o papel da disciplina da teoria da literatura. Então a gente já falou sobre esse percurso dos estudos literários, né? Da teoria literária. No entanto, né? Apesar de toda essa transformação, né? Em relação aos estudos literários, a maioria dos professores de literatura ainda é formada em uma única direção, como conhecedores da história literária, da crítica e da teoria, e não como leitores literários. Esse é um ponto muito importante. Ser um professor de literatura requer que você seja um leitor, né? Um leitor de literatura. Então, depois a gente vai falar na nossa próxima aula justamente sobre isso, o papel importantíssimo do professor de literatura ser o primeiro leitor, né? Ele tem que ser esse leitor assíduo. E nesse caso, muitas vezes o professor de literatura ele fica preso, né, nessa visão estruturalista de ficar passando características do movimento literário ou a biografia de tal autor, fica se limitando mais a essa questão histórica, né, de qual era o contexto, o que fez com que surgisse tal movimento literário. E claro que tudo isso é importante, mas não é o ponto central da aula de literatura. O ponto central da aula de literatura é a literatura, é o texto literário, né? Então, o importante é que os alunos leiam o texto literário, né? Que o professor, obviamente, já tenha lido o texto literário para que possa discutir com os seus alunos e não simplesmente ficar passando receitinhas, né, ou fórmulas de como ele decorar características do movimento, características de determinado autor. Porém,
no ensino de literatura na escola, não se deve prezar pela literatura, mas pela leitura, pelo prazer de ler. Como que eu vou instigar o prazer pela leitura se eu não estou fazendo o meu aluno ler? Eu estou fazendo com que ele simplesmente decore características, né, de um movimento literário específico. Então, pensar que essas questões mais técnicas, elas devem ser mais exploradas justamente por pessoas como vocês, estudantes de letras, que estão pesquisando, que estão lendo toda essa crítica literária. O aluno na escola, o que a gente tem que desenvolver neles é o prazer pela leitura e não desenvolver ali saberes técnicos, né? Não é esse o foco da literatura na escola. Quando se recorrer às teorias, que seja para a própria reflexão do professor. Por que é necessário oferecer às crianças uma ampla e variada seleção de livros de qualidade? Por que é importante ter em conta a falta de experiência quando lê? E para verificar como eles vão configurando o seu sentido de mundo através das possibilidades simbólicas da linguagem literária. Ou seja, a questão teórica, ela serve para o professor, para nós, não para o aluno. O aluno de ensino fundamental e de ensino médio, eles precisam ler o texto literário e refletir sobre ele, né? Eles conseguir interpretar, tirar informações desse texto, apreciar a estética daquela obra, como que aquela obra foi construída. Então é isso que a gente deve estimular nos alunos e não ficar apresentando teorias a todo momento. O prazer da leitura é precisamente a consequência resultante da satisfação de compreender e interpretar o texto lido. Ou seja, a gente não tem como sentir prazer diante de uma leitura em que a gente não entendeu nada, né? Então, é preciso a gente garantir que os nossos alunos consigam compreender. E para isso, a gente vai fazer o nosso trabalho, a gente vai dialogar sobre esse texto, né? Auxiliar, fazer essa mediação para o aluno. Então, é importante que ele consiga compreender, né? Consiga interpretar o texto lido. Não há uma receita para ensinar literatura ou para formar um leitor competente. Que é aquilo que eu comecei a falar para vocês. Os textos discutidos aqui, eles não trazem receitas do que a gente deve fazer. É simplesmente nos provocar, como professores, como a gente pode melhorar, que tipo de reflexão a gente pode ter. Até o autor comenta sobre a ditadura do discurso teórico, né, de ser necessário a todo momento falar de teoria, até mesmo para demonstrar conhecimento, né? Então, tomar cuidado com esse tipo de discurso, porque não é esse o papel que nós devemos exercer na escola. E aí ele traz, né, uma citação, né, que os alunos se perdiam e dessa forma, na ingênua tarefa de vestir um texto qualquer com a teoria escolhida, né? Por que ele coloca essa citação? Porque muitas vezes a gente deixa de lado um texto literário, o foco, o centro do estudo, para tentar ficar aplicando teorias a um texto. Há muitas pesquisas que tentam fazer isso, né? Pegar uma teoria e aplicar naquele texto. Então, não é essa a função da escola, novamente, né? Não é aplicar teorias àquele texto, né? É simplesmente ler, né? É interpretar o texto. É esse o papel que nós temos, né? Pensando em crianças e em adolescentes. Muitas vezes, o texto literário passou a ser usado como instrumento para aplicação da teoria. Então, é necessário registrar que o professor tem a obrigação de conhecer diversas perspectivas teóricas para dialogar melhor sobre a produção literária.
para não cair na banalização do estudo dos textos, bem como enfatizar que nos cursos de licenciatura em letras, onde se formam os professores de literatura do ensino médio, deve-se abordar também a prática da leitura. Então, obviamente que a gente não está falando vamos abandonar as teorias, né? Pelo contrário, nós falamos da importância da disciplina de teoria literária para nós, para nossa formação, para a forma como a gente olha para o texto. Então, o aluno, né, o aluno de letras que se torna o professor de literatura, ele precisa conhecer essas perspectivas teóricas. O aluno lá da escola, ele não precisa conhecer essas perspectivas, né? Ele precisa ler, e claro que muitas vezes você vai fazer essa mediação considerando a sua perspectiva teórica, né? Qual que é a melhor perspectiva teórica para você aplicar naquele contexto específico? Mas o aluno em si, o foco dele não é a teoria. Prática de leitura, ou seja, o aluno precisa ter essa prática da leitura, né? Ele precisa a todo momento ser estimulado a ler. E aí, obviamente, que a gente sabe de todas as condições, né, em que os alunos nem sempre têm acesso ao livro, né? Sabemos que o livro não é um produto barato, agora querendo ser mais taxado, né? Então, ou seja, a gente sabe de todas essas dificuldades, né? Mas de qualquer forma, a gente pode explorar a biblioteca da cidade, né? A biblioteca da escola, enfim, apresentar o texto e até mesmo, dependendo do governo do estado, alguns livros que são enviados aos alunos, né? Então, a prática da leitura tem que ser uma constante. Ela deve ser entendida, então, na dimensão de execução teórica, com o objetivo de desentranhar o poético, desenvolver o sentimento estético, aliado ao prazer que possa produzir a leitura para descobrir o texto como uma voz polifônica e dialógica. Às vezes a gente a criança, ela tem uma sensibilidade, talvez ela foi mais estimulada, né, a olhar para o artístico, né? Ela teve um olhar mais apurado. Outras vão precisar que a gente mostre, né? Olha, tá vendo esse trecho aqui? O autor esse trecho pode ser interpretado dessa forma ou dessa. A gente vai mostrando como o autor pode ter trabalhado com aquelas palavras. E a partir disso, espera-se que o aluno, com o tempo, ele vá fazer isso por conta, né? Ele vai olhar para o texto literário e falar aqui deve ter um outro sentido além desse óbvio, né? Desse que está mais explícito. Então, é um exercício constante. Colocar o aluno em contato com o texto literário. Ninguém pode querer aquilo que não conhece. Sabe aquela questão da criança que às vezes tem gente que fala assim, nossa, dá um doce para o bebezinho, ele tá com vontade. Eu falo assim, ele não tem vontade, ele nem sabe o que é esse doce, ele nem sabe o que é esse chocolate. Então a gente não tem vontade daquilo que a gente não conhece, porque a gente não sabe o sabor. Né? Então é preciso que o nosso aluno ele conheça esse chocolate, ele conheça a literatura, porque ele só vai querer a literatura porque ele conhece a literatura. Ninguém vai querer algo que não conhece, né? Então é importante isso que obviamente o Cândido, né, coloca ali e sempre ele nos apresenta a teoria literária de uma forma bastante significativa e de tão fácil compreensão, né? Então, é isso, é sempre estar ao dispor, né? Você tem que apresentar e deixar à disposição a literatura para que o aluno possa ler. A importância do papel do leitor e do prazer da literatura, né? Então, numa relação de equilíbrio, leitores e textos se colocam frente a frente, cada um repleto de sentidos e significações, de informações e experiências, e entram num diálogo de sujeito a sujeito. É aquela troca, né, do autor com o leitor por meio do texto. O leitor, ele está ali com toda a sua experiência,
com toda a sua bagagem e muitas vezes mais conhecimento específico daquele conteúdo do que você, professor, né? Então, algumas vivências que são únicas, ele conhece na pele determinadas situações que você, como professor, às vezes não conhece. Então, é importante que a gente também valorize todo esse repertório cultural do nosso aluno e de como que isso pode trazer vantagens para toda a turma numa discussão do texto. A experiência estética submerge o leitor na capacidade de ser outro, de se distanciar de si mesmo e se pôr no lugar do outro, ou supor que em determinado momento é ele e o outro. Né? Então, essa questão que até o Cândido já falou na formação do homem, né? O papel da literatura, a função da literatura na formação do homem. Ler a literatura nos permite viver outras vidas, nos permite muitas vezes ser o outro, nos colocar no lugar do outro e viver essa experiência, desenvolver empatia que tanto falta na nossa sociedade. O ser humano, muitas vezes, ele tem essa característica de apontar o dedo para o outro e criticar o outro porque ele não consegue se colocar na posição do outro. Né? Então, é importante que a gente consiga realmente parar e pensar, se eu estivesse naquela condição, o que eu iria fazer? Né? Então, mais do que criticar, é pensar nesse processo. E a literatura, por isso que o Cândido fala, né? A literatura ela tem o papel de humanizar, porque a literatura nos permite viver outras vidas, viver outras experiências, se colocar naquela condição e vivenciar a miséria, vivenciar o preconceito, vivenciar tantas outras coisas e nos tornarmos mais humanos, né? Então, é muito importante a gente ter esse exercício. E dependendo da pessoa, né, se ver ali, se ver projetada naquele texto. Muitas vezes ela está acostumada que a literatura só fala de uma burguesia e de repente ela se vê na literatura marginal, por exemplo, que ela está ali, né? Que ela tem um espaço, ela tem alguém que olha para aquela realidade e fala daquela realidade. E muitas vezes é nessa situação que o aluno tem mais repertório do que você, professor, porque ele vivencia essa vida, né? Na prática, ele tem essa bagagem, né? Então, é muito importante a gente pensar sobre essas questões e que questões a gente quer trabalhar na sala de aula, né? Porque é o que a gente vai falar depois, né, no próximo texto, mas só para antecipar um pouquinho, o professor ele precisa ler, porque se ele tem que ter repertório e buscar o melhor texto para a sua turma, ele precisa ter lido muito, né? Então, há necessidade da prática da leitura do professor para que ele possa estimular a prática da leitura de seus alunos. Temos que ensinar a entender a literatura e, simultaneamente, a desfrutar, gozar, extasiar-se, entranhar-se, perder-se, viajar com a leitura. Por isso que o professor de literatura ele precisa saborear aquele texto. Né? Um professor de literatura que não se entusiasma com a literatura, dificilmente ele vai estimular o prazer pela leitura no seu aluno. Né? Então, a gente precisa mostrar esse encantamento pelo texto literário. Nós temos todas as ciências estão presentes na literatura e a gente já falou também sobre isso, né? Sobre quando a gente conversou sobre o texto, o que faz um professor de literatura e a importância dessa formação completa, porque no texto literário a gente vai tratar muitas vezes de questões da sociologia, da psicologia, da história, da música, de política, enfim, são tantas questões que todas as ciências estão presentes na literatura. Por isso, ler e fazer ler é o único caminho, né? O único, né? O autor ressalta, para recuperar a capacidade de pensamento e sensibilidade de um povo. Quer dizer, é pela leitura que a gente vai
recuperar a capacidade de pensar criticamente e de se sensibilizar diante das situações. O ensino tradicional, né, nós temos basicamente o quê? O estudo da sequenciação cronológica dos conteúdos, como foi a minha formação, acredito que é de vocês, né, seguindo aquela ordem cronológica, das obsoletas classificações em gêneros literários, e geralmente a gente até começa o estudo da literatura por isso, né, o gênero dramático, o gênero poético, o lírico, né, enfim, e ao acúmulo de autores, obras e estilos, né? Então, quais são os principais autores, a vida dos autores, quais foram as obras, tem até a lista de obras e o estilo de cada autor. Ou seja, há um desinteresse dos alunos pela literatura, obviamente, porque o que ele vai se deparar é com essas listas, essas informações a respeito de autores, de movimentos literários. E aí, mas o meu aluno não lê. Mas você também não trabalha a leitura na sua aula. Bom, e aí, para pensar sobre a educação, né, esse subitem que o autor coloca, a educação, ali, formação e ensino, a formação do professor, ela é mais complexa do que parece para a sociedade de modo geral. Né? No texto anterior, a gente até falou sobre a desvalorização da profissão do professor e de como muitas vezes é visto como um profissional fadado ao insucesso, fadado a uma decepção. Eu não conseguia fazer medicina, eu fui fazer ciências biológicas. Eu não conseguia fazer jornalismo, vim para o curso de letras. E assim, né, como a gente já discutiu no texto anterior. Então, a formação do professor ela é muito mais complexa. Né? Ela deve estar vinculada à finalidade da educação. E o professor ele deve ser um agente multiplicador. Uma formação que mostre a pertinência da educação literária, fazendo explícito o valor da literatura, sua relação com outras ciências do conhecimento. Né? E mostrar que, então, a literatura não é só um prazer de um pequeno grupo seleto. Não, ele nos traz tanta informação e nos forma pessoas muito melhores. Né? É nela que a gente vai ter até informações de outras ciências do conhecimento. Por isso, é tão importante uma formação do professor que ela seja complexa e completa. Né? É tarefa sua conseguir que os alunos desentranhem a valoração estética dos textos e vivam o prazer da leitura. Uma formação filosófica do professor, e isso a gente também já tem falado anteriormente, né, do quanto que o professor ele precisa ter essa reflexão, ele precisa ter essa formação filosófica para que ele consiga compreender melhor o texto e fazer com que os seus alunos também aprendam, interpretem o texto literário. A educação como ação eminentemente reflexiva, ética, crítica e libertária. O texto literário não serve para nos dar lição de moral. O texto literário, ele nos faz livres. É um olhar muito diferente para o que vem a ser literatura. A literatura nos permite sermos quem quisermos ser. Né? E nós temos, por isso que os livros, eles muitas vezes são proibidos, né? Porque eles nos instigam à liberdade, eles nos instigam a refletir. E muitas vezes, né, as pessoas que estão no poder, né, que não são grandes, muitas vezes são tão pequenas que elas resolvem proibir livros, porque elas têm medo do que a leitura pode fazer na nossa mente, na nossa vida. E essa ideia que já vem sido discutida, que é um estudo interdisciplinar, a importância da gente dialogar com outras áreas de conhecimento a todo momento. Né? Isso também até mesmo pode fazer com que o aluno veja a literatura de forma diferente, não veja como uma perfumaria, né? uma aula ali que a gente tem na escola
para quê, né? Então a gente mostrar todo o seu valor, toda a sua potência. Qual é o papel da literatura? Por que a literatura está na escola e qual é a sua função? O estudioso da literatura deve estar preparado para se mover em terrenos tradicionalmente alheios, como, por exemplo, a sociologia, a psicanálise, as ciências cognitivas, a antropologia, a filosofia e a história, os estudos de gênero, de cultura, enfim, já que sua formação estaria sustentada num saber epistemológico de várias vertentes. Ou seja, a formação do professor de literatura é complexa, né? Porque exige muita leitura, muito conhecimento e muita leitura de diferentes áreas, né? Então isso é extremamente importante. Enfim, essa reflexão que a gente tem nesse texto, né? As referências que eu deixo aqui para vocês e que está no texto de que vocês leram, para a gente pensar um pouquinho, né, mais sobre o quanto que a formação de vocês, graduandos de letras, é extremamente complexa. É mais complexa do que a sociedade pode imaginar. Porque muitas vezes eles estão achando que a gente está decorando palavras do dicionário, que a gente está se limitando a saber regras de gramática. E a nossa formação, ela exige muito mais. Ela exige muito mais conhecimento, exige muito mais leitura. Bom, é isso. E em breve a gente vai conversar sobre outros assuntos. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado claro e não esquece de ler e refletir para as próximas aulas a gente discutir, tá bom? Um beijo, até mais.